CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E o que você sente falta no seu smartphone, que tinha antes e que não tem mais e que era muito útil, gente? Temos participações dos nossos ouvintes, 992994297 e enquete. Enquete lá nas nossas redes sociais, @CBN Vitória, Twitter e Instagram. No Twitter está empatado, Fernanda, 50% dizendo que sentem falta da entrada para o fone de ouvido e outros 50% dizendo que sentem falta do cartão de memória, do slot para o Quais cartão de são memória. todas as opções para eles votarem As agora? outras duas que não tiveram votos foi rádio e infravermelho, aquele que a gente consegue fazer o controle da TV pelo celular. Por aí, Adalberto, no Instagram. Aqui no Instagram, os nossos internautas estão sentindo falta do cartão de memória e do rádio. 80% estão dizendo aqui, cartão de memória. É algo que eles sentem falta nos smartphones mais modernos. E os 20% restantes estão apontando que sentem falta do tradicional rádio ali no celular, Fernanda. Aê! Ô, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. E você, do que você sente falta? Com certeza absoluta, eu estou com os nossos ouvintes aí, o cartão de memória que me faz mais falta, viu? Você tem que comprar um celular já com capacidade grande, né? Que custa caro, e também a questão de você depois não poder expandir, né, a capacidade do celular mais à frente. Então, eu estou na turma aí do cartão de memória, viu? É isso. Eles foram ganhando novas funções e perdendo outras, né? Em algumas situações a gente pode imaginar assim, será que os celulares estão piorando, né? Nesse caso, vamos falar de algumas questões, né? Eu levantei alguns pontos aqui que podem ser um problema, né? Nessa questão de que alguns recursos ficaram pelo caminho, vamos chamar assim. O primeiro deles é o eSIM. A gente já falou aqui do eSIM, aquele chip eletrônico, né? Que não tem mais o chip físico, e os celulares mais novos, a maioria deles, agora não tem mais entrada para o chip físico, tem só o eSIM. Qual é o problema do eSIM? O eSIM é muito bom, é mais seguro, é bem interessante, mas ele tem um problema. Imagina que você tem um problema no seu celular, né? Ou seja, antigamente, se você tinha um problema no seu celular e você precisava fazer uma ligação, acessar a internet ou fazer algum tipo de acesso, né? Você tirava o cartão físico de um telefone, colocava em outro e saía falando, né? Hoje em dia, com esse SIM, se o seu telefone acabar a bateria ou se ele simplesmente der algum defeito, você não tem, com o telefone desligado, transferir o eSIM para um outro aparelho. Então, ou seja, essa é uma limitação que em algumas situações pode fazer falta, né? A outra, obviamente, que os nossos ouvintes aí já comentaram sobre o armazenamento expansível, né? Ou seja, os aparelhos mais novos, né? Não tem slot dedicado para o cartão micro SD. E aí, com isso, você tem que comprar, né, um aparelho que tenha uma capacidade grande e você não pode expandir mais para frente essa situação. Então, a decisão de escolha, né, é bastante crítica, né? Porque são celulares com grande capacidade, muito caros, né? E você não tem como aumentar nesse caso. Um cartão SD é muito barato hoje em dia, né? Você compra, em comparação ao valor do celular, é muito, muito mais barato do que isso. Então, essa é uma situação. Outra questão é do não incluir o carregador portátil, né? Ou seja, os fabricantes falaram que é por causa de gerar menos lixo eletrônico. O problema é que os celulares mais novos têm a função de carga rápida, né? E os carregadores mais antigos, né, que segundo os fabricantes você pode utilizar, ok, pode utilizar, mas você vai deixar de usufruir da função de carregamento rápido, né? Para isso, terei que comprar um carregador, o que também não é barato. Então, esse é um outro problema em relação a essa questão. Outro ponto, né, que eu vejo nesses celulares, vocês notaram, né, acho que todo mundo já notou que os celulares estão crescendo de tamanho, né? Ou seja, estão se aproximando quase de um tablet muitas vezes, né, o aparelho. Então, ou seja, os celulares muito grandes, é difícil você segurar, é difícil você colocar no bolso, né? Ficam mais arriscados até de cair também em relação a isso. Então, os menores telefones, né, não tem mais no mercado. Basicamente, eles estão sumindo do mercado para aparelhos com telas grandes, né? Então, essa outra questão do celular, né? E a questão de consertos caros também, ou seja, os celulares, a manutenção do celular ficou muito cara. Hoje em dia, se você for trocar uma tela de um celular, por exemplo, pode ser que se chegue à metade do preço de um telefone novo, né? Ou 40% de um telefone novo. Então, ou seja, a manutenção, né, dos celulares também ficaram muito caras nesse caso, né? E uma coisa que muita gente reclama, e com razão, né, é os chamados bloatware, que é aqueles aplicativos que já vêm de fábrica instalados no celular e você não consegue remover. Então você tem aplicativos que vêm de fábrica do fabricante do celular, né? E tem os aplicativos, se você comprou o celular
de uma operadora, vem os aplicativos da operadora também, né? E você não consegue remover esses aplicativos. Também é um outro problema que a gente tem em relação a isso, né? A entrada de fone de ouvido, que nossos ouvintes até já comentaram, isso é interessante, né? É bem interessante isso, ou seja, de fazer essa falta, né, de você muitas vezes ter que ter um fone de ouvido de Bluetooth, tem que carregar o fone de ouvido, né? E aí no fone de fio você não tem esse problema. Então essa é uma outra questão. Então vários itens, né, que a gente tem, que eu levantei aqui, de coisas que os celulares vieram ou perdendo esse recurso ou adicionando recursos novos, como o bloatware, que realmente atrapalham mais do que ajudam, né, nesse caso. É isso, a gente continua recebendo participações, né, Patrícia? Sim, Fernando, ouvintes conosco nesta manhã falando que sentem falta. Vamos lá. Do cartão de memória e do rádio, é a Eliane conosco, e o Edson dizendo que está faltando rádio nos smartphones. Olha só, Porque o rádio tudo virou aplicativo, né, Gilberto? Exatamente. Hoje todo o rádio, a CBN tem o aplicativo dela, e hoje, como a gente até comentou num CBN Tecnologia anterior aí, sobre tudo virou aplicativo hoje, né? Tudo você depende de acesso à internet, de ter o Wi-Fi ou o seu plano de dados para poder ter acesso a esses recursos, né, para isso. E realmente tinha uma função bastante interessante, que era o rádio, que você não precisava de internet, não precisava de ter conexão com nada, o próprio celular já fazia a sintonia com a estação de rádio. Bom, no caso dos aplicativos, eles substituem o antigo rádiozinho, né? Alguns smartphones mantêm ainda essa opção. Isso. As entradas dos fones de ouvido, eles são todos Bluetooth hoje. A maioria deles. Essa é outra questão, né? Na verdade, é ligado uma coisa com a outra. Se você não tem o fone de ouvido, na entrada de fone de ouvido de fio, você não tem o rádio também. Por quê? Só para a gente lembrar, a antena do rádio era o fone. Ou seja, o fone era utilizado como antena para o rádio. Se eu não tenho mais o fone, que agora tudo é Bluetooth, eu não tenho mais como sintonizar o rádio no aparelho de celular, porque não tem antena mais para receber. Então, é uma coisa ligada na outra. E no caso da memória, você acaba pagando mais caro pelo smartphone, que tem uma capacidade maior de armazenamento. Exatamente. E é caro, viu? Você comprar um aparelho hoje, 512 GB de armazenamento, né? Ou seja, ou mesmo 256 GB de armazenamento, é bastante caro hoje numa situação. E aí você tem aparelhos que você não consegue com uma memória menor, né? E você não consegue, por exemplo, instalar novos aplicativos, né? Tem que ficar jogando as fotos e vídeos para a nuvem para poder salvar espaço no celular. Então, ou seja, é bem complicado. Isso. Ou então compra nuvem, né? Exatamente, mas aí vai gastar plano de dados, né? Se você estiver na rua, precisa ter acesso àquela foto, àquele vídeo, você vai ter que baixar para o seu celular, e aí você vai ter que ter espaço no celular para baixar esse arquivo, e ainda você vai gastar um plano de dados para poder baixar esse vídeo ou essa foto. Seu José Campos está com a gente aqui, Gilberto, dizendo que ele sente muita falta, é verdade, ele sente muita falta do rádio e do cabo P2 para conectar o fone. E ele diz que ele comprou um telefone novo e também não tem mais televisão, ninguém usa mais, né? E aí eles estão tirando tudo. Também. Eles estão tirando tudo e o preço está mais caro. Aí ocupa a sua memória que não tem cartão de memória. Aí ele fala, estão tirando tudo, mas o telefone continua mais caro. Exatamente. E assim, a televisão também foi para a mesma linha de aplicativo, né? Hoje tudo está em aplicativo para você sintonizar a TV, assistir a TV, tudo via aplicativo também, gastando o seu plano de dados para isso. Queremos ouvir os ouvintes do YouTube, hein? Os internautas que estão lá no YouTube de HZTS. Como é que é a relação deles aí com esses smartphones que deixaram de oferecer algumas opções e que passaram a demandar a gente para baixar aplicativo e tudo mais, né, Adalberto? É isso aí, já até fiz essa pergunta lá no YouTube, Fernando, eu tô conversando com os nossos internautas em tempo real. Quero saber, galera, lá do YouTube, da Gazeta do ES, o que vocês sentem falta? Fernanda, eu vou falar aqui, dar meu testemunho.
Porque eu e Patrícia estava confabulando aqui, Gilberto, antes do quadro começar, do infravermelho. Gente, Fernanda, eu não lembro do disso. infravermelho. É porque você nunca usou. Provavelmente Eu já você tive. nunca usou, mas era bom. Eu já usei Facilitava a bastante. comunicação, né, Gilberto, de transferências e tudo. Então, assim, o infravermelho também marcou uma geração. Eu lembro que quando eu ganhei um dos meus primeiros celulares ali, eu achava um máximo ali. Você passar do infravermelho, era uma tendência, uma tecnologia pra época, né, Gilberto? E eu lembro também porque na época com o meu controle ficou sem pilha. E aí eu falei, vou experimentar esse negócio de mudar. E mudou. Aí eu nem troquei a pilha do controle da TV, fui pelo celular. E aí, Gilberto? Hoje em dia, muitos dispositivos, né, também saíram do infravermelho e tem Wi-Fi. Então, você tem ar-condicionado hoje que você controla via aplicação, via aplicativo, de novo, né? Tudo é aplicativo, né? Controla via aplicativo via Wi-Fi. Robozinhos também Wi-Fi. Televisão, você já controla uma série delas também via Wi-Fi, também com o aplicativo do celular. Ou seja, nesse caso, o infravermelho realmente ficou meio que esquecido nesse processo, porque foram substituídos ou por Bluetooth ou por Wi-Fi. Isso. Nossos ouvintes respondendo no YouTube, hein? Sinto falta, sabe de quê, Hélio? Do despertador tocar mesmo com o aparelho desligado. Sinto falta Olha, também de uma bateria destacável. Eu também preciso disso, Hélio. Então, é interessante essa questão. Ou seja, primeiro, o seu alerta, né, o despertador com o celular desligado, se não me engano, posso estar enganado, mas só tinha uma marca de celular que fazia isso, que era da Motorola. Os outros celulares não faziam essa função de você, mesmo com o celular desligado, o alerta, né, o alarme, ele tocava. Se não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano, só a Motorola tinha essa função, né, de fazer isso lá. Em relação bom, Nokia. basicamente... Nokia. Ele está respondendo aqui, Nokia. era o Nokia. Ok, então tá. Então, o Nokia, eu realmente não tinha. Eu tinha certeza que era uma marca só que fazia isso. Então, o Nokia que fazia isso. Obrigado aí, nosso ouvinte. Tem mais perguntas aí, Paty? Tem observações e perguntas. Olha só, a Silvana dizendo, bom dia, meninas. Eu jamais terei um smartphone porque não tem rádio. Como é que eu vou ouvir a CBN? Eu prefiro meu Isso. celular normal. E o Hélio brincando aqui, dizendo, olha, para mim, celular é igual pato. Faz um monte de coisa, mas não faz nada direito. Jura? Esse nosso ouvinte que falou da bateria, né? É também uma questão interessante, ou seja, antigamente você podia trocar a bateria, né? Se a bateria estava viciada, estava no fim da vida, você comprava uma bateria nova e ela colocava no celular e vida que segue, né? Hoje em dia, porque os celulares são todos blindados, né? Ou seja, até por questão de ser a prova d'água, não tem mais como trocar a bateria desses celulares, a não ser na assistência técnica. No YouTube aqui mais uma participação do Woodstock, está dizendo o seguinte, olha, pior do que sobrar, na verdade, pior do que faltar, são os que estão sobrando, os recursos sobrando. Entre eles, aqueles aplicativos que não servem para nada e que são impostos pelo fabricante. Exatamente, chama-se bloatware. Esses aplicativos realmente... Você tem aplicativos que vêm de fábrica do fabricante do aparelho e aplicativos que vêm da operadora, se você comprou o celular na operadora. E você, infelizmente, não consegue, de forma simples, né, remover esses aplicativos. Aí o que você tem que fazer é desativar. Você pode desativar os aplicativos, mas não tem como removê-los da memória. Isso aí, lá no chat de A Gazeta ES, no YouTube, a gente falando aqui de todos esses desafios aí da tecnologia. Ela traz realmente, né, coisas legais, mas outras que a gente vai deixar saudade. Vai, muita. Exatamente. E já que uma das coisas é o fone de ouvido e que agora não tem mais o cabinho P2 para você colocar, o Tiago Prado está te pedindo, Gilberto, dicas de um fone de ouvido Bluetooth. Então, o fone de ouvido Bluetooth, a primeira questão que você deve observar é a questão de carregamento. Ou seja, tem fones que são carregados na caixinha via contato físico, né? Ou seja, e via indução, né? Os melhores são esses de indução. Se você quiser investir um pouco mais, existem fones de ouvido com redução de ruído, né? Ou seja, o que ajuda bastante você estar num lugar com muito barulho, né? Ele é em relação a essa questão. E aí você observar o conforto do fone. Se você tem fones que você simplesmente insere no canal, né, o auditivo, né, você coloca lá no ouvido, e tem fones aqueles que vestem a sua orelha por trás, né? Ou seja, então aí depende do que você acha mais confortável para você, para fazer um esporte, por exemplo. Esses que você envolve a orelha ficam normalmente mais seguros para isso. Uhum. Áudio chegando. É o José Roberto com uma solução fácil para quem não tem rádio no celular. O smartphone, para tocar a rádio CBN, basta baixar o aplicativo. Pronto.
Nosso defensor. Resolveu o problema. Muito bom, viu? Gilberto, a gente tem um minutinho. Vamos iniciar o Viralizou? A gente vai para o Repórter Vamos lá. CBN e volta. Tá bom. Viralizou. Bom, vamos começar com a notícia dessa semana que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a proibição do relógio inteligente chamado GlycoWatch. O relógio, ele prometia, né, que ele ia medir pressão arterial e indicação de açúcar no sangue, né, chamar em relação a isso. Só que o relógio foi testado e não tinha eficácia comprovada e por isso que a Anvisa simplesmente suspendeu a venda desse GlycoWatch aqui no Brasil por causa de falhas, né, nessa medição e da indicação desse aparelho. Dá para ir para o Repórter CBN? Não. Tem mais participações chegando, Gilberto? Podemos avançar para mais um. Então tá bom. Vamos falar do novo ChatGPT, né? A OpenAI anunciou hoje o lançamento do GPT-5, né? A nova geração da família de modelos de linguagem do ChatGPT. Aparentemente ele é bem mais rápido e ele tem respostas mais precisas em relação a isso. Ele vai ser liberado gratuitamente para todos os usuários também, com alguma diferença da parte de quantidade de consultas que você faz em relação ao ChatGPT, mas ele parece que vai ser bem interessante. Quem já testou falou que não quer voltar para o ChatGPT 4, não, porque ele realmente é bem melhor do que isso. Voltamos já, hein? CBN Tecnologia desta sexta-feira, a gente já falou aqui de recursos que os smartphones deixaram de entregar. E os nossos ouvintes saudosos aqui estão lembrando de vários, tá? Fazendo defesa, os outros dizendo que não, que já mudou a estratégia, como é o caso da Sara. A Sara conta duas experiências dela, Fernanda. Sobre esse negócio do despertador tocar com o aparelho desligado, o Nokia também, se eu não me engano, tinha. Isso é um problema hoje, que se você for fazer concurso e você esqueceu o despertador marcado por algum motivo para o horário de tarde, você desligar o telefone e seu telefone tocar, você é desclassificado, né? Então, assim, é ruim e bom ao mesmo tempo não ter mais. E o infravermelho, ele era muito bom para controle remoto, mas para transferir arquivo, nossa senhora, você tinha que deixar o celular um montado no outro, colado, e às vezes mesmo assim você não conseguia passar nada. O Bluetooth veio muito bem aí. Agora, para o controle remoto já faz uma diferençazinha, né? Tá vendo, Adalberto Cordeiro? A memória da Sara era a minha memória, gente. Passar os arquivos ali. Isso. Olha só, o Max está aqui dizendo, Gilberto, meu telefone é um Samsung A54 5G, já tá velhinho, já tem 2 anos, mas tem umas 3 atualizações do Andrade, é bom demais, eu não troco tão cedo por nenhum outro. Eu tenho também aqui outro falando do Nokia, a Arena dizendo, o Nokia funcionava numa área rural pela antena do rádio. Olha. Não é? Olha só. Tinha uns aparelhos... Tinha uns aparelhos, o Nokia tinha isso também, que você podia ligar uma antena externa. Ele tinha um pequeno plug na parte de trás do aparelho, que você plugava uma antena externa maior, né? E ele tinha um alcance bem maior, inclusive, em relação a isso. Mas deixa eu lembrar uma outra coisa também, que a nossa ouvinte falou sobre o infravermelho. Não sei quem vai lembrar, tem bastante tempo atrás, você tinha impressoras térmicas que você conseguia imprimir do celular na impressora via infravermelho. Você colocava o celular na frente da impressora, tinha um documento no celular, você mandava imprimir, ele saía na impressora. Também via infravermelho também, era um outro uso do infravermelho também. Tem um outro ouvinte aqui, o Luiz Ribeiro, dizendo que existe o fone de ouvido tipo C, já que é compatível com muitos celulares. Isso. E a gente está finalizando o Viralizou, né? Isso, exatamente. Bom, a última notícia que me chamou a atenção, também na área de inteligência artificial, Fernando, a OpenAI, dona do ChatGPT, lançou um modo bastante interessante, né? Esse tempo agora, semana agora, que é o chamado modo estudo. Ao invés de você fazer perguntas, né, ao ChatGPT, ele vai fazer perguntas para você e vai conduzir você a estudar sobre aquele assunto, né? Ou seja, é um modo opcional, você pode ativar isso, e ele, em vez de dar respostas diretas, ele vai fazer com que você se envolva no conteúdo, fazendo perguntas que testam a sua compreensão e para saber onde é que você vai. Por exemplo, você faz uma pergunta sobre um teorema matemático, ele começa a perguntar para você qual é o seu conhecimento em relação à matemática, para avaliar qual é a forma que ele vai apresentar a solução para você. Uma forma bem interessante até, porque a gente sabe que tem uma grande discussão aí sobre o uso das ferramentas de IA na educação. Então, essa é uma questão que tem que ser
pensada também, foi uma iniciativa bem interessante da OpenAI para isso, né? Fernanda, antes de terminar, domingo vai ser Dia dos Pais, eu queria deixar um grande abraço para todos os papais, nossos ouvintes aí, parabéns aí pela jornada de ser papai, né? Meu pai também, dá um abraço para ele, vou estar com ele no domingo também, vamos almoçar juntos, e aí, desejar um feliz Dia dos Pais para os papais. Feliz Dia dos Pais para você também, Gilberto. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, um grande abraço, excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.